Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo, né, que é um react, onde que estão falando muito que tempestade solar, né, atividade solar que está chegando no pico, né, do ciclo 25, né, que nós estamos agora. Realmente, está um ciclo mais ativo do que o ciclo 24. Inclusive, né, a própria NASA confirmou que o ciclo 24 ele foi o mais baixo, né, em 100 anos, e eu já tinha falado sobre isso, tal. Ele perdia apenas lá para 1913 lá na quantidade mínima de dias de mancha solar, sem mancha solar. Mas a questão é o seguinte, que estão falando que a atual temperatura, né, global, ou seja, esse aumento de temperatura global que tem batido recordes, né, nos últimos meses, tem a ver com o aumento da atividade solar, tá? E quem me conhece já aqui no canal há muito tempo sabe que eu sou um ferrenho defensor do que o Sol comanda o clima da Terra, tá? Mas, mas não assim como está sendo falado. Acontece que essa alteração de temperatura de mês a mês, de um ano para o outro. Não, cara, esquece isso. Isso não é assim. Não é assim que funciona e eu posso mostrar, tá? Bom, vamos então, aqui no vídeo nós vamos fazer o react e eu vou explicar tintim por tintim, vou mostrar, né, as variações de temperatura com variação solar, tal. Então, e vamos lá que hoje é aquele trabalho que eu não gosto muito de fazer, tá? Aviso logo, eu negócio de fazer react e tal, mas infelizmente é necessário. Então, vem comigo, mas já peço a você logo o dedo no like. Então, vambora. Porque é isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos escutar juntos. Mas tem tanto ciclo solar que foi maior, né? Esse ciclo solar nem tá tanto assim. Será? Isso que vocês estão vendo, pessoal, é mais um recorde que o Sol bate, não só para esse ciclo solar, tá bom? Mais um recorde. 196 manchas solares foi a média pro mês de julho. Agora que a gente entra em agosto, a gente fecha oficialmente o mês de julho. 196 manchas solares em média. Isso é um recorde pro ciclo solar 25, que é o ciclo solar atual, que a gente tá entrando nesse pico, deve permanecer assim até mais ou menos 2026. É também recorde considerando o ciclo solar anterior, que é o ciclo solar 24, Até aí tudo certo, tá? Realmente, essa atividade agora solar, ela está mais alta do que foi previsto inicialmente, tá lá nos modelos, né, da NASA, eh, falando, né, das previsões solares, e realmente, né, até mesmo já tínhamos falado aqui que poderia ser um ciclo tão fraco, um pouco mais do que o ciclo 24, mas ele está se mostrando um ciclo um pouco acima do 24, tá? Então, e aí, tudo certo. Então vamos lá. que teve o seu pico lá para 2012, 2013 mais ou menos. E para vocês terem uma ideia, a última vez que a gente teve um número maior desse de manchas solares numa média mensal foi no ciclo solar 23, que aconteceu quando? Em dezembro de 2001, tá bom? A gente teve 213 manchas em média. Então, só lá em 2001 que bate, ou seja, mais de 2 décadas, mais de 20 anos que a gente não via um sol tão caótico assim, tão conturbado assim. Até aí, né, não falou grande coisa, porque realmente você tem o ciclo de Schwab, né, onde você tem os máximos solares e os mínimos solares. Acontece que não, a questão, né, que fala que o Sol tão caótico assim, não, calma. Até porque que as manchas solares é somente um dos indicadores, tá, de que o Sol está realmente numa atividade mais frenética. As outras, né, como nós podemos ver, o Sol hoje, ele tem mais buraco coronal do que em 2012, como por exemplo, né? Isso aí a gente pode ver vários. O buraco coronal é que mostra uma atividade um pouco menor. Então nós temos que ver também a quantidade e o valor dos nêutrons, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Provavelmente, para muitos de vocês que estão assistindo, esse é o sol mais caótico da vida de vocês, de fato. O dia mais caótico de julho foi o dia 18 de julho, né, com 290 manchas solares. E olha que coisa interessante, pessoal, isso é muito interessante. Para muitos vai ser apenas uma coincidência. Antes,
Eu quero mostrar aqui, ó, olha a média dos últimos picos, né, de ciclos solares que a gente teve. Esse é o atual, que a gente tá aqui agora, ó. Esse é o 25, esse é o 24, né? Esse é o 23, esse é o 22, 21 e 20. Repara aqui que a gente tava numa alta aqui, né? A gente, além de ter o máximo e o mínimo de cada ciclo solar, esse é o 20. Esse foi o máximo do 20, aí a gente tem o mínimo. Aí é o máximo do 22, aí a gente tem o mínimo. A gente tem máximos maiores e máximos menores. Estavam pensando, eu vou até colocar aqui eu pra trás pra não atrapalhar aqui, ó. Estavam pensando que esse mínimo aqui, ele seria menor do que esse do ciclo solar anterior, que foi o ciclo solar 24. Então, Sim, exatamente. Isso achando que a primeira previsão é que o ciclo solar 25 ia ser algo parecido com o ciclo 24, mas provavelmente ele deve ficar entre o 24 e o 23. Até aí, nenhuma 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 novidade, tá? Mas vamos embora, vamos lá. então eles estavam chamando até de mínimo de Maunder, que é quando o Sol ele fica Não estavam chamando de mínimo de Maunder. O mínimo de Maunder, ele foi um mínimo extremamente prolongado, tá? E não tem nada a ver com esse mínimo agora. Eles estavam falando que isso aí seria o grande mínimo solar moderno, que ainda tá para acontecer, tá? Ainda pode sim vir, mesmo com essas pequenas alterações para cima, tá? Isso não quer dizer grande coisa, até porque quando nós estamos falando no mínimo de Dalton, ficou algo parecido também assim, tá? Então ninguém afirmou que isso aí poderia ser o mínimo de Maunder, né? Seria o outro mínimo de Maunder. O mínimo de Maunder é uma situação, o mínimo de Dalton é outra, o mínimo de Spur é outra. Então, não, a gente sabia que poderia ser uma atividade menor, tá? Que o versículo 24 não foi, então ele provavelmente vai estar entre o 24 e o 23, tá? Mas não será aquele ciclo, né, lá em cima, aquele ciclo como, por exemplo, aqui, né, o 24, que é o 23, 22, 21, por exemplo, tá? E muito menos lá o ciclo lá da década de 50, né? Onde somente 50 e 60 que estavam lá em cima, né? Então vamos lá. uma atividade extremamente baixa, com pouquíssimas manchas solares, o que eles chamam de mini era do gelo. Só que não, né? Repara que parece que o máximo menor já foi. Não vai ser mais Não, mini era do gelo não quer dizer isso não, tá? Não é só a questão da baixa solar, tem outros fatores envolvidos. esse que a gente tá passando por ele, né? Até porque a gente tá batendo recordes aqui extraordinários. Pra gente ter uma base, tá vendo essa linha verde aqui, ó? Essa linha verde marca o que seria uma média de um ciclo solar. Isso quando a gente pega todos os ciclos solares desde 1750 e mais ou menos, lá próximo de 1800, depois a gente teve o evento de Carrington, aquele evento explosivo, né? Que inclusive deixou telégrafos pegando fogo, eles paravam de funcionar, pessoas tomavam choque na maçaneta. E sim, isso pode acontecer novamente. Foi por conta de uma tempestade solar extrema, tá bom? Pra quem não viu, Sim, pode acontecer novamente o evento de Carrington, nunca neguei isso, pelo contrário, mas é muito difícil ter um negócio desse, né? Porque nós somos um pontinho pequenininho, então tem que ser naquele momento que o Sol dá aquele arroto forte, né, dá aquela explosão forte e a Terra esteja passando por ali. É bem complicado, tá? E a atividade solar de agora, ela não está numa atividade tão alta que possa ter explosões extremamente fortes o tempo todo. Temos bastante de classe X? Temos. Por quê? Porque está no máximo solar. Normal. Nada de anormal acontecendo. pra quem quer saber mais sobre o evento de Carrington, dá uma olhadinha no vídeo que eu deixo no card aqui. Eu fiz um vídeo aqui também no canal falando sobre o evento de Carrington e vou deixar na descrição desse vídeo. Aí sim vocês vão lá e dão uma olhada. Pra vocês. Mas repara aqui, então, que essa linha verde mostra ó, o que seria um máximo médio aqui, né? Ou seja, um ciclo solar médio aqui. E repara que a gente tá passando da média que a gente tem de pico de ciclo solar. E olha que coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês agora. O problema é que essa linha aqui verde que está falando, tá? São os picos, tá? Então a média é outra coisa, mas tudo bem, mas isso aí não quer dizer muita. O pior vem agora. Muitos, isso é apenas uma coincidência, né? Desconsidera todos os estudos que mostram que o Sol ele tem um impacto direto aqui no clima da Terra, pois isso que vocês estão vendo é a temperatura global, medida na atmosfera mesmo. E repara numa coisa aqui, a gente tá batendo mais um recorde, julho agora, né? Fechamos o mês de julho de 2024, e isso que vocês estão vendo é mais um recorde de temperatura atmosférica, tá? Richard, que parte da atmosfera? Principalmente na troposfera, isso que vocês estão vendo é a média global de temperatura na troposfera. A troposfera é a camada mais inferior da nossa
Meu caro, esse gráfico do satélite OH, tá? Bom que ele tenha usado esse satélite, porque é da Universidade de Alabama, né? Comandado por dois amigos meus, né, duas pessoas que eu converso, que é o Dr. Roy Spencer, tá? E o Dr. John Christie. Converso com os dois, a gente troca ideia por e-mail e tal, direto. E a questão, né, do satélite OH, esse gráfico que ele pegou é da baixa troposfera. Tá? Então é da Lower Troposphere. Tá escrito ali, ó, Global Lower Troposphere, que é sim, tá, a questão onde nós medimos. Agora, nós temos a baixa, a média, a alta, nós temos a tropopausa, temos a estratosfera, tudo isso é medido pelo satélite. E cada um tem uma resposta e uma temperatura diferente. Para falar da temperatura média global, tá? Onde que é medido para a gente aqui e tal, né? Realmente nós tivemos recorde na baixa troposfera, tá? Que o satélite ele passa, faz aquela medição globalmente, tá? E acaba dando esses resultados. É diferente, né, por exemplo, esses dados via satélite, eles não são contaminados como os dados daquelas aqueles termômetros, daquelas, por exemplo, estações terrestres meteorológicas que acabam fazendo medições de temperatura, porque tem umas que são no meio do mato, outras que são no meio da cidade. Então, o que acontece? Dependendo da quantidade dessas estações, se tiverem mais estações dentro de uma cidade, esses dados ficam contaminados do que uma estação no meio do mato. Você não tem estações no meio do Oceano Pacífico. Tá? Então você não consegue medir essa temperatura lá no meio do oceano. Ah, mas nós temos boia. Sim, a boia vai medir a temperatura do oceano, mas não vai medir a temperatura da baixa troposfera acima do oceano. Na Antártica, a mesma coisa, né? Nós temos alguns locais que vão dar uma temperatura média lá da Antártica, principalmente lá na península. Agora, é, mas no interior da Antártica a gente não consegue medir e não conseguia medir em 1940, por exemplo, 1930. Então, essa questão que eu sempre falo, né? Os dados via satélite eles são muito mais confiáveis. Por quê? Porque eles fazem a medição no globo inteiro, captando justamente a emissão que a Terra faz. Então, essa emissão naquela radiação que ela emite, você sabe qual é a temperatura da camada da atmosfera, porque cada temperatura emite em uma radiação diferente. Tá? Então, tudo isso aí tem essa proporção. Por isso que, sim, um satélite é muito mais preciso. Tá? Então, vamos continuar. Nossa atmosfera, e ela está 0,2 graus acima do recorde anterior, que foi do ano passado, no caso, do mês de julho do ano passado. Então, é mais um julho recordista da história, desde que a gente mede a temperatura global pela atmosfera aí, né? E nos últimos 10 meses foram recordes consecutivos, todos os meses sendo os mais quentes da história. Aqui a gente tem os dados desde 1979. Repara como a gente tá numa ascensão aqui, né? Ó, crescendo cada vez mais e batendo grandes recordes. O Sol também tá batendo alguns recordes. Então, será que seria apenas uma coincidência, né? Afinal de contas, quando a gente fala sobre tempestade solar, sobre todo esse fluxo de material solar chegando aqui no nosso planeta, não são apenas auroras que a gente consegue ver, né? Isso que vocês estão vendo são auroras filmadas ali, né? Como que são vistas as auroras em tempo real, dependendo das condições, quando a gente tem uma tempestade solar mais forte. Isso não é à toa que acontece, não é de graça que isso acontece. É muita energia solar, muita partícula carregada, é muita coisa chegando aqui no nosso planeta, penetrando pelas linhas de campo magnético e também entrando pelas camadas atmosféricas, desde a ionosfera, chegando inclusive na troposfera, interferindo no clima e também chegando alguns quilômetros abaixo da crosta do nosso planeta. E sim, isso mexe também, de acordo com vários estudos, dezenas de estudos, mexe também com placas tectônicas e isso pode ser gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Como eu disse, né, já falei sobre isso, vou deixar mais um vídeo. Bom, ele já emenda uma metralhadora de falar bobagem, que é a questão de querer falar mais uma vez, né, de terremotos, vulcões, tal, de placa solar mexe. E o que acontece, né, com essa colisão com a atmosfera, tá? Acontece isso aqui, ó. Nós vamos entrar aqui rapidamente no site que mostra, né, bastante isso, tá? Que é o cadê? Que é o site tá aqui.
Não tá aqui, tá aqui. É o site do Space Weather, tá? O Space Weather, ele vai mostrar pra gente que como é que dá essa variação de temperatura da atmosfera também. Só que nós estamos falando da parte solar, né? Vou tirar daqui que tá aqui, ó, tá atrás dele. Tá aqui, ó, tá? Então, realmente, ó, tivemos outra grande explosão solar, tá? Foi uma classe X 1.3, não foi das mais fortes, pelo contrário, né? Classe X já tivemos muito mais altas. E agora, né? Vou descer aqui e vou fazer uma mágica aqui no vídeo. Vou me tirar da frente, ó, ó. Pronto, vim parar do outro lado. Por quê? Porque aqui, ó, que nós vamos ver onde que justamente em 2019, quem estava aqui no canal, eu acompanhei isso aqui, né, o máximo solar, né, onde esse mínimo solar, esse mínimo foi o maior, né, maior quantidade, ó, maior do que 2008, 2009. Esse aqui foi o maior quantidade de dias sem manchas solares desde 1913, tá? Então foi algo realmente bastante pungente, né? Só que nós vemos outra coisa aqui, ó, isso aqui que chega, né, através do Sol, tá? Onde vocês estão vendo aqui, agora eu já posso, né, voltar para o lugar, ó, voltando, voltei, tá? Viu a mágica aqui do estúdio? Meu estúdio caseiro. Bom, então aqui nós estamos vendo o seguinte, que isso aqui é o lá, identificador de nêutrons, é a medição de nêutrons lá de Oulu, tá? Onde que quando você tem pouco nêutrons entrando na nossa atmosfera, isso quer dizer que a atividade solar está maior, né? Quando você tem bastante nêutrons entrando na nossa atmosfera, quer dizer que a atividade solar está menor. Então, apesar daqui em 2009 ter tido um pico maior de nêutrons, e nessa atividade última agora, nós tivemos um período prolongado com mais nêutrons, tá? Tivemos um período prolongado com mais nêutrons entrando. Aqui, por exemplo, a atividade estava muito maior, olha a quantidade de nêutrons, tá? Aqui foi o que? 1991, 1992, tal. Então aqui, olha a quantidade de nêutrons, tá? Que deixou de entrar. Ou seja, aqui o Sol estava bombando, muito mais do que aqui, ó. Muito mais do que esse. Então aqui, ó, esses picos para baixo são os máximos. Esses picos para baixo são os máximos. Esses picos para cima são os mínimos. Então, ó, falar que esse Sol tá bombando tanto, aqui, ó, ele tá com aproximadamente menos 5%. E aqui, ó, olha só. Aqui chegou a quase menos, passou de menos 20. Aqui passou de menos 10. Aqui chegou a menos 15. Aqui, ó, quase chegou a menos 10. Então, ó, ele só ficou acima do último mínimo solar, tá? Que isso aqui é o quê? É a radiação cósmica secundária, que é quando essas partículas batem, né, batem na nossa atmosfera e liberam nêutrons, tá? Liberam nêutrons como questão, né, da pancada que elas interagem. Então é isso aqui que acontece, tá? Beleza? Ficou tranquilo? Então, isso aí é algo que é muito conhecido por nós. Agora, essa radiação de nêutrons, ela pode sim, tá, influenciar no aumento da cobertura de nuvens. Você pode fazer o que? Gerar um aumento do núcleo de condensação de nuvens. Só que esse aumento, esse aqui, no caso aqui, ó, julho de 2024, 0,85, né? Tivemos esse pico aqui. Quem é aqui do canal, eu já expliquei o que é. Tá? Vamos continuar aqui, vocês vão entender essa questão das nuvens. E aqui, ó, tá os ciclos solares, né? Exatamente lá, Space Weather Prediction, isso aqui, tá? Solar Cycle Sunspot Number Progression, né? My English é uma merda. Mas então tá aqui a questão, ou seja, o que é aqui? É o tempo versus a quantidade de manchas solares. Então nós podemos ver que hoje
que nós estamos mais ou menos aqui perto, tá? Quase chegando no pico, um pouquinho para cá, tá? E ó, tá até um pouco acima agora, tá? E aqui, ó, mas não chegou nem perto desses outros aqui. Isso que eu tô falando, vai ser entre o 24 e o 23, tá certo? Então, vamos continuar, porque se realmente o que ele falou for uma realidade, nós teríamos que ter o quê? Quanto maior for a atividade solar, maior a temperatura, correto? Então, aí vamos ver. Primeiro ponto aqui, ó, no ciclo 25. Ah, poxa, ciclo 25, ó, tá chegando no máximo, a temperatura foi lá em cima, né? A temperatura foi lá em cima. Beleza. E aqui, ó, em 2020, tá? Em 2020, né? Aqui em 2020, o que aconteceu? O ciclo tava lá embaixo, a temperatura também tava altinha. Ué, mas como? Como que o ciclo tava lá embaixo, a temperatura estava altinha? Então, tem alguma coisa, ó, tem alguma coisa já ficando errada. Aí depois nós temos aqui, ó, no ciclo 24, ele começa a decair. Nesse momento aqui, ele começa a decair lá em 2015, final para 2016. Que foi, olha só o que aconteceu aqui, ó. 2015 para 2016, ó. Olha só o que aconteceu ali, ó. Temperatura lá em cima com o ciclo decaindo. Alguma coisa tá estranha, né? E aí, depois aqui, ó. Olha que legal. Temperatura lá embaixo, uma atividade solar lá embaixo, chegando no mínimo ali em 2009, né? E caramba, olha só, 2009, a temperatura abaixo da média. Ah, mas pô, beleza, tá descendo, né? Descendo, a temperatura tá abaixo da média. Ah, então, ó, corroborou, né? Mas, caramba, e aqui, ó, perto de 1990, 91, ali, ó, ferrou, ó. Temperatura lá embaixo, ciclo solar lá em cima. Temperatura lá embaixo, o ciclo solar lá em cima. E depois aqui também, ó, 1980, ó, temperatura assim, um pouco acima de 1990, tá? E o ciclo solar parecido também lá em cima. E olha que interessante, em 2009, ciclo solar lá embaixo, temperatura abaixo de 1980. 2009, ciclo solar lá embaixo, temperatura abaixo de 1980. E aí, gente? E agora? Será que tem alguma coisa a ver com essa situação diretamente com o Sol aumentou a temperatura da troposfera, assim, de uma hora para outra? Não, não tem a ver. Não, não é a principal. O Sol comanda o clima, mas não dessa forma. Não, não com isso. Não são as atividades, é o que não é essa explosão solar, não é mandando tempestade solar que vai controlar isso. O que controla o Sol é o comandante do clima porque é ele que aquece o planeta. Ponto. Ai, que coisa. E aí depois agora é que nós vamos ver a questão da cobertura de nuvens. A questão da cobertura de nuvens. Nós sabemos que Nós sabemos que a cobertura de nuvens é um dos papéis fundamentais para o clima, tá? E o albedo geral da Terra ele chega em torno a 30%. Isso significa que 30% da radiação solar de onda curta, ou seja, aquela radiação solar que é recebida do Sol, né, volta para o espaço. Se todas as nuvens fossem removidas assim, fizesse uma mágica, né? Assim, sei lá, bem, pum, removi todas as nuvens. Aconteceria o seguinte, aumentaria em 15%, tá? Então, no caso, 15% dessa energia de ondas curtas seria mais disponível para aquecer e sairia o quê? De 239 watts por metro quadrado para 288 watts por metro quadrado. Daria um aquecimento do caramba, tá? Mas acontece que a radiação de ondas longas também sofreria.
Por que que sofreria? Porque parte da que é impedida, vamos dizer, não é impedida, ela é dificultada de ir para o espaço, ela também tem a ver com as nuvens, que fica em torno de 266 watts por metro quadrado. E a emissão, né, isso aí iria embora. Só que hoje é 234 com a cobertura de nuvens. E aí? Então você teria uma variação de ondas longas saindo e ondas curtas entrando, muito mais. Ficaria uma amplitude térmica muito grande no planeta, tipo Marte. De manhã, de manhã em Marte, ou seja, no Sol a superfície é muito quente, a noite é fria. Por quê? Porque você tem pouca, pouca, é, é, pouca atmosfera que faça dificultar a perda de calor. Esse é um grande problema. Tá? Então, o efeito líquido dessa remoção de todas as nuvens seria algo em torno de 17 watts por metro quadrado, né, de cobertura de nuvem global. Isso teria o quê? Um efeito de resfriamento à noite e aquecimento de manhã. Ficaria uma amplitude térmica muito grande, muito grande. E agora, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia, por que eu estou falando desse negócio de nuvens? Porque com o aumento da quantidade de radiação, tá, que entra no planeta, né, no caso, né, da radiação cósmica, até mesmo das erupções solares, que partes são desviadas pelo nosso campo eletromagnético, outras colidem com a nossa atmosfera, que geram as radiações cósmicas secundárias, que são essas daqui, né, que eu mostrei, que são os nêutrons. Isso daqui pode gerar o quê? Pode gerar, né, aumento na cobertura de nuvens. Pode gerar aumento na cobertura de nuvens. Então se pode gerar aumento na cobertura de nuvens? Então, pô, beleza. Se a nuvem baixa, né, se a nuvem baixa esfria o planeta, pô, tranquilão, né? E a nuvem alta esquenta, pô, tranquilaço. Então, se aumentou a cobertura de nuvens, vai, né? Vai dar bom. Só que acontece, meus caros amigos, que tem apenas um pequeno problema nisso daí. Nós podemos ver que um aumento na cobertura de nuvens global no total de 1%, 1%, tá? Vamos dizer 1% de aumento, seria empiricamente associado a uma diminuição de temperatura de cerca de 0,06. 0,06, tá? 1%. Quando nós tivemos aqui, ó, de 1980 até 2000, 2005, 2004, 2003, houve um pouco mais de... Teve um pico aqui, tá? Mas você teve um decréscimo em 20 anos, um decréscimo na cobertura de nuvens. E ficou em média 5% aproximadamente, quase 5%. Quase 5%, claro, não vai ser 0,6 vezes 5, não. Isso dá aproximadamente uns 4 watts por metro quadrado. Só aí nós conseguimos ver o quê? Que houve uma diminuição na porcentagem da cobertura de nuvens do planeta. E há um aumento na quantidade de o quê? De luz solar entrando. Que sim, é uma das coisas responsáveis. E depois, ó, houve uma estabilização. Ó. E depois houve uma estabilização. Ou seja, quer dizer então que a cobertura de nuvens está atuando só agora? Seria isso lá por causa dessa quantidade solar? Não. Não. Aqui nós tivemos o quê? Alterações, sim, na cobertura de nuvens. Aqui ela não chegou a níveis anteriores, mas permaneceu um pouco mais baixo, mais estável. E a constante solar continuou. Aqui nós temos, né? Ó, aquele gráfico, né, da cobertura de nuvens versus do UAH, onde que nós temos, ó, a diminuição na cobertura e um leve aumento nas temperaturas. Onde que simplesmente tivemos picos aqui, ó. Esse pico aqui não está associado
diretamente a esse pico para cima, tá? Tivemos pico para baixo aqui com pico para cima. Então o que acontece, meus caros amigos? A cobertura de nuvens, ela tem um papel bastante interessante mais a longo prazo. Agora, pontualmente, essa variação que teve agora, tal, não é nada. Nada com relação a quase 1 grau de temperatura que aumentou. Temperatura média. Para de show. E aqui nós vemos também lá do Radcrut, né, que é um outro satélite, que mostra o quê? As nuvens tropicais e a temperatura também nos trópicos, onde nós vemos a mesma coisa, ó, a diminuição na cobertura de nuvens nos trópicos e o aumento das temperaturas. Mas isso é o que é longo prazo. Nós estamos falando a longo prazo, não de meses. Não de coisa de um mês para o outro. Isso não existe. Não tem como fazer isso de um mês para o outro. Por quê? Porque simplesmente a quantidade de radiação, a quantidade de nuvens, a quantidade. Não dá, cara. Não dá. Para com isso. E aí, beleza. Vamos lá. O que deu para poder ter esses aumentos todos? Nós sabemos que houve aqui, ó, de 2023 até 2024 aumentou em mais de 1 grau a temperatura. Olha só, caramba, mais de 1 grau. Só que o CO2 não variou tanto. E nem uma das maiores variações de CO2 foi aqui, ó. De 97 para 98, 2015, 2016. 2015, 2016, então foi do cacete. Por quê? Nós vamos falar. Aí o que acontece, pessoal? Uma das coisas que tem um papel importantíssimo na temperatura é isso aqui, ó. Episódios de El Ninho e Laninha. E nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, ó, no site da NOAA, tá? Um bom dado de El Ninho e Laninha desde 1950. Desde 1950. Então nós conseguimos ver aqui quando estava com Laninha, que é esse daqui, ó, em azul, quando estava com El Ninho, que é esse aqui em vermelho, e esse aqui normalzinho, né, sem tá nada, pretinho, né, sem tá com aquela caixa alta, sem tá com negrito, sem nada, é o neutro. Ou seja, o El Ninho oscilação sul, que é o fenômeno, você tem neutro, El Ninho e Laninha, né? Ou seja, El Ninho quente, neutro, Laninha é frio. Aquela posição do Pacífico, né? Então aqui nós podemos ver isso aqui, ó, tá? Então, com base nisso, aí nós pegamos os dados do AH e nós vemos o seguinte, aqui, ó, nós tivemos um El Ninho forte aqui. Tivemos também um El Ninho moderado aqui. Tivemos um El Ninho muito forte aqui também, um El Ninho muito forte. Ah, foi o El Ninho do século, aquele super El Ninho que eu gosto de falar que não é nem El Ninho, é um adolescente. Tão forte que foi. El Ninho, El Ninho, El Ninho, El Ninho. Super El Ninho também. El Ninho, El Ninho, El Ninho, El Ninho. Pô, mas como é que você sabe que tudo isso aí é El Ninho? Cara, é só pegar o gráfico aqui e ver, ó. Só pegar a tabela e ver. Aqui, ó. Ó, vermelho, El Ninho. Azul, Laninha. Vermelho, El Ninho. Aqui o El Ninho de 2015, ó. Olha essa parte aqui, ó. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres com Super El Ninho, caramba. Só aqui já foi o bombou. E aqui não chegou a Super El Ninho. Aqui nós tivemos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres com El Ninho forte. Só que muito longe dessa situação aqui, ó. Muito longe dessa situação aqui. Tá? Muito longe dessa situação aqui. Ou seja, o El Ninho de 15 e 16 foi muito mais forte do que o El Ninho 23 e 24. Muito mais forte. Tá? Inclusive, o El Ninho de 98, 97 e 98, aqui, ó.
também, ó, foi mais fraco do que o 2016, 2015 e 16, mas foi mais forte do que agora. E teve o quê? Teve essa grande elevação aqui. E, consequentemente, com um Pacífico mais aquecido, aumentam as emissões do oceano. Ponto. Aí agora, ué, mas por que então se o El Ninho foi mais forte aqui e mais forte aqui, que foram dois super El Ninho, aconteceu essa subida aqui, ó, grande pra caramba? Calma, gafanhoto, nós vamos chegar lá. Então, depois do El Ninho veio o quê? Laninha. Olha, teve Laninha, teve Laninha, teve Laninha. Ué, mas o que que aconteceu ali em 91, 92, ali em 93, que o negócio foi lá embaixo? O negócio foi lá embaixo. Mas se a gente olhar a tabela aqui, ó, estava o quê? 1990 estava, caramba, aqui, ó, estava normal e teve El Ninho fraco e um pouco moderado e teve aqui, ó, até um pouco forte. Então por que que essa temperatura foi lá embaixo? Se teve El Ninho aqui, ó, por que que a temperatura foi lá embaixo? Por causa de um negócio, erupção do Monte Pinatubo. Pois é, 1991 Pinatubo, explodiu. 1900 lá, o 90 nessa época, aí o Pinatubo explodiu. Baixou a temperatura global em mais de meio grau, em torno de meio grau, e durou aí uns 2 anos com esse negócio. Ou seja, o Monte Pinatubo é um vulcão, tá, na superfície do planeta. Ele estava, não é submarino, ele ejetou suas cinzas na estratosfera e ajudou o quê? Ajudou no bloqueio da radiação solar, resfriando parte do planeta, mesmo com um El Ninho saindo para uma situação onde estava sem, sem El Ninho, sem Laninha. E depois pegou um outro El Ninho aqui começando. Olha que interessante. Depois nós tivemos Laninha. Depois nós tivemos Laninha, 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 Laninha e Laninha. Ou seja, picos para baixo, Laninha, picos para cima, El Ninho. E teve o Pinatubo. E o que que aconteceu aqui também se esse El Ninho foi mais fraco do que esses dois super El Ninhos? E por que aqui, ó, se teve um El Ninho moderado, por que que chegou também a temperatura lá em cima com logo depois de um Laninha? Vamos por partes. Primeiro, esse aqui, tá, jogou muito calor. E o próprio oceano, essa troca, ela demora um pouco para, né, restabelecer. E pegou uma situação onde que ainda tivemos não um El Ninho, mas tivemos uma temperatura um pouco mais alta ali no Pacífico, mas sem El Ninho. Entrou o Laninha, que foi fraco, e logo depois veio outro El Ninho, de moderado, e jogou a temperatura lá em cima por causa do Super El Ninho. Ainda foi um complemento. E aqui nós tivemos aquele, né, Laninha, né? Laninha que eu falei, né? Que foi um Laninha com 3 anos de duração. Um Laninha plurianual. E só que aqui tivemos El Ninho mais fraco. Mas o que que nós tivemos aqui em 2022? Em 2022, quando ainda estava El Ninho, estava Laninha. E que eu falei aqui no canal que o efeito iria durar de 3 a 5 anos. E queria começar um ano e meio depois, a explosão do monte o quê? Tonga, o Tonga-Ronga Rapai. Ou seja, aquele vulcão submarino que jogou aquela quantidade de água incrivelmente lá na estratosfera, hidratou a estratosfera de 10 a 15% e fez com que a estratosfera hidratada você aumenta a temperatura da estratosfera. Perdão, da troposfera. Você tem um feedback positivo nessa situação. Então aqui nós tivemos El Ninho e mais o Tonga-Ronga. E está se mantendo.
a temperatura. O El Niño já se foi. Vai cair um pouco, como tem acontecido. Tá caindo um pouco. Ou seja, tá indo. Vai cair ainda mais um pouquinho. Principalmente depois que entrar o Laninha. Mas ainda não vai chegar a patamares tão lá embaixo, enquanto durar o efeito do Tonga. Ficou claro? Aí, beleza. Isso aqui, ó, que nós estamos vendo, são os mapas, tá? De junho de 2024 e de junho de 1990. Olha a baixa troposfera aqui como estava aquecida, né? Olha aqui, ó. Isso aqui, tá? Mostra um efeito que tanto de oceano quanto também, né, de outros fatores, como também o Tonga-Ronga. E olha aqui, ó. Então, mas será que alguma coisa tem a ver com o Sol, com essa atividade? Nós estamos aqui, ó. Né? Aí, ó. Pô, a atividade cresceu. Tá lá, né? Tudo, ó, tudo vermelhão lá, tudo amarelão lá, tudo laranja, né? Ou seja, tá quente, né? E agora? Atividade lá em cima em 1990. Olha aqui, meu camarada. Não, não. Esquece isso. Não tem nenhuma relação das tempestades solares, das erupções solares, tá? Com temperatura a curto prazo. Não existe essa relação. Atividade solar aumentando, chegando no máximo solar, não quer dizer que vai chegar e vai ter os recordes de temperatura, como eu mostrei aqui. Não vai ter esses recordes de temperatura. Agora, um El Niño, um Laninha, uma erupção vulcânica são diretamente ligadas a essas alterações a curto prazo do clima. No caso, né, da temperatura. Pois é. E, claro, outros fatores, como, por exemplo, aquecimento da estratosfera, resfriamento da estratosfera. Resfriamento da estratosfera leva ao aumento de fenômenos extremos. Eu posso falar disso depois em outro vídeo. Pois é, meus camaradas. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Já peço a vocês que larguem o dedo no like, se inscrevam no canal se for a primeira vez e olha aí, ó, dá uma olhada lá no clube de membros e ajuda aí a gente, né, a continuar o nosso trabalho, que tem sempre lá vídeos novos para vocês, para quem é membro, beleza? E você pode até pedir vídeo, não se esqueça, hein? Um forte abraço, até a próxima, pessoal.